Olá, está começando mais um Yungo Conecta, o podcast que dá voz às empresas e às pessoas. Meu nome é Cristiano Icari, sou sócio e CEO da Yungo. Estamos aqui dentro do estúdio da Rolê Filmes, que nos apoia na geração desse conteúdo. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a Diretalog, que é o patrocinador desse episódio, né? A Diretalog é uma empresa reconhecida pelos seus parceiros, clientes e fornecedores como operador de transporte logístico altamente confiável. Pois bem, nós, ao longo dos próximos episódios que estaremos desenvolvendo, traremos clientes da Yungo para falar dos seus negócios, dos seus empreendimentos, dos seus desafios, né, como forma de dar voz às empresas que acreditam no nosso negócio. Estou hoje aqui para esse primeiro capítulo de entrevistas com clientes da nossa base, com o Alexandre Ferreira, sócio proprietário da Livre Aparelhos Auditivos. Tudo bem? Opa, tudo ótimo. Muito bom, hein, Inédito aqui, primeira vez no podcast, pô. É a primeira vez que você grava um podcast? Primeira vez, nervoso pra caramba. Caramba, eu pensei que só eu tivesse nervoso. Não, então empatamos. Ó, o Alexandre, eu falei, falo ou não falo disso? Ah. A vida acaba nos conectando e a gente fala muito de conexão no nosso negócio. Totalmente. Né? O Alexandre, que eu vou chamar de Ale no episódio. Muito melhor. Muito melhor. O Ale, meu amigo de infância, estudamos juntos, a gente não se via há muitos anos. Putz. E coincidentemente, o mundo corporativo nos conectou de volta. Exato. Tá? O mercado nos juntou aí, né? Muito bem. Que bacana, né? E você sabe que teve uma vez que eu acho que vou até dar o espaço para você se apresentar, mas a gente acabou se encontrando numa das empresas da qual você trabalhou. Foi. Não sei se você recorda disso, né? Deve ter mais de 10 anos isso. Mais ou menos isso, cara. Foi uns 10 anos. E a gente ficava, acho que tava uns 15 talvez sem se ver. Muito louco, né? Que bacana, que bacana. Muito bom ver os amigos. Eu sempre também comento com minhas crianças em casa, assim, as amizades de quando a gente ainda tem aquela coisa da juventude, da inocência, elas são mais fortes, né? Quando a gente revê, dá uma coisa, né? E é legal porque a gente, estudou em colégio estadual, Sim. Né? Numa situação de vida bem difícil no passado, né? Todo mundo tinha uma situação bem difícil no passado, condição quase que zero, né? Sim. E cada um tocando seu negócio, Sim. Vivendo a sua vida, né? É bacana a gente ver isso. É uma transformação. Depois de 35 anos, a gente, né? Acho que é mais ou menos esse tempo, né? Exatamente, muito legal. Ale, a gente, dentro de uma estrutura de entrevista, eu preciso deixar que você se apresente. Legal. Que você fale de você, do seu histórico profissional, né? Cara, é difícil me apresentar, né? Eu acho que eu gosto de que me chamem de Ale mesmo, né? Acho que Ale é a minha identidade, né? Ao longo do tempo. Pai do João, da Mariana, casado com a Roberta há 23 anos. Se eu errar essa conta, acho que eu tô complicado agora, né? Sim. Meu filho tem 18, o mais velho, o João. A Mari tem 12. E, cara, eu não me classifico como empreendedor. Na verdade, eu acho que todo mundo é empreendedor. Se eu for me classificar, acho que eu sou vendedor. Tá. Na nossa infância lá, digamos assim, que a gente tinha uma situação muito complicada, né? Sem condição muito até para faculdade, etc. Meu pai, que tá vivo hoje, 75 anos, muito forte, seu Joel, falou uma vez uma frase para mim que eu guardo até hoje. Independente do que você vai querer ser na sua vida, se você vai querer ser, sei lá, advogado, engenheiro, você vai ter que ser um bom vendedor. Já era estimulado pelo seu meu pai sempre foi vendedor, minha mãe sempre foi vendedora, né? Então, eu acho que eu gravei seja um bom vendedor, né? Porque eu acabei seguindo a carreira de vendas a minha vida inteira. O que eu sei fazer é negócio, talvez, sei falar com pessoas, enfim. Nem me classifico como também um grande vendedor. Eu acho que existem outros muito melhores do que eu. Mas foi o que meu pai me aconselhou. E eu sempre procurei seguir muito isso desde pequeno. Tem que me relacionar com as pessoas, tem que saber lidar, porque independente do que eu vou fazer, né? E eu acredito que empreendedorismo, as pessoas falam assim, você está empreendendo. Eu acho que todo mundo é empreendedor. Tá. Eu acho que todo mundo é empreendedor, independente se ele tem a sua própria empresa ou se ele é um CLT. Tá. Porque ele está empreendendo algo que é vital e é igual para todo mundo, que é o tempo. O tempo que você tem é o tempo que eu tenho, que é o tempo que todo mundo tem. Que é finito. Que é finito. Que a gente não sabe, né? Essa questão da interrogação é fabulosa pra gente. Sim. Né? E
quando você faz o teu negócio, você está empreendendo no tempo para você. Mas se você está trabalhando para uma outra pessoa, você está empreendendo aquele tempo de uma certa forma para outra pessoa, que não há nada de errado nisso. Cada um tem a sua forma de trabalho, né? Então todo mundo empreende de alguma certa forma, né? Não tem como fugir dessa máxima aí, né? Empreendedor é gastar o seu tempo e correr atrás do seu. E você ficou quanto tempo trabalhando para outras empresas, como CLT, não sei qual é o modelo de contratação, e quanto tempo que você está empreendendo? Qual que é essa divisão de tempo? Cara, engraçado que eu nunca imaginei ter meu próprio negócio. Nunca imaginei. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu fui subindo, vendas, gerente trainee, supervisor, e aí vai subindo. Tá. Quando você começa a subir alguns degraus, você começa a imaginar onde você quer estar. Tá. Putz, eu sempre pensei muito em meta, né? Sempre falo para meus filhos, meta, objetivo, valor e prazo, né? Tá. Se você não tem um objetivo, um valor, um prazo não é uma meta, é um sonho, talvez, é uma forma de pensar. Então eu tinha uma meta para mim. Eu queria ser, na minha cabeça era assim, eu queria ser diretor de uma multinacional. Cara, era o que eu mais queria ser na vida. Era a projeção que você tinha. Diretor de multinacional. O dia que eu chegar diretor de multinacional, cara, eu acho que eu cheguei no meu objetivo. Realizado. E eu tracei uma meta com prazo. Eu imaginei, quando eu tiver lá pelos 49, 50, 48, eu quero estar como diretor de uma multinacional. Isso é o que eu queria. E foi o que aconteceu muito antes, na verdade. Eu comecei como vendedor. Eu posso falar o nome das empresas? Claro. Acho que até é bom para eles, né? Eu comecei na Fast Shop. Ah, legal. Em 1990. Na verdade, eu comecei no Ponto Frio em 97, fui pra Fast Shop em 99, fiquei na Fast Shop 11 anos. Tempo, hein? Muito tempo, fiz tudo lá dentro. Que período de tempo foi esse? De 99 a 2010. Nossa, pegou a época de grande crescimento. Fiz de tudo lá dentro. Tá. Fiz de tudo. E aí, quando uma multinacional me chamou, eu pensei, é agora. Né? Tanto que minha filha nasceu no dia 26 de novembro de 2010 e eu saí da Fast Shop no dia 22 de novembro de 2010. Ou seja, mudou plano de saúde, mudou médico, mudou tudo. Porque eu tinha uma meta, né? Aquela meta era maior até do que o nascimento da minha filha naquele momento. Né? Eu precisava trocar de emprego, digamos assim. E saí extremamente feliz da Fast, trabalhei 11 anos. Foi uma empresa talvez que eu mais carrego no coração, né? Porque foi uma escola para mim. Sim. E aí, a história dela também é muito... Não dá pra falar aqui, mas A Fast começou do zero, né? E né? Hoje tem mais de 100 lojas. É impressionante o tamanho que a Fast tem hoje. Sim. Entrei numa multinacional coreana, fiquei 1 ano, né? Não estava preparado para aquilo. Impressionante como... Tudo tem um tempo certo na nossa vida e eu, de uma certa forma, até adiantei um pouco o meu tempo. Tá. Né? Parece que o Papai do Céu falou, não era aqui, eu entrei num lugar que não era para entrar. Fiquei 1 ano e aí... Recebi um convite para sair, para trabalhar na fotótica. Tá. Trabalhei 2 anos na fotótica com um amigo meu que me chamou para fazer um projeto. E da fotótica, depois de 2 anos, eu entrei numa multinacional suíça, que se chama Sonova, que vende aparelhos auditivos. Tá. E foi muito engraçado isso, porque no meu processo de sair da fotótica e entrar na Sonova, eu fiz uma série de entrevistas. Eu fiz 3 entrevistas só na agência. Falei, cara, essa empresa é séria mesmo, né? E na última entrevista que eu fiz, sem saber o que era, não sabia qual era a empresa, não sabia qual era o ramo, não sabia nada, sabe? Tem uma vaga que eu acho que é o teu perfil e vai lá. Falei, beleza. Fiz 3 entrevistas dentro da agência e, cara, sem saber direito o que ia ser. Na última entrevista, a moça falou assim pra mim, olha, você vai lá pra empresa, mas eu tenho que te preparar antes. Eu falei, cara, que empresa que é essa? Sei lá. O tráfico, alguma coisa, tem alguma coisa errada nessa empresa. Não é possível. Muita caixa de Pandora, né? Né? Pô, ela tem que te preparar, né? Ela falou assim, a sua vida inteira você colocou um produto na vitrine e ele vendeu. Agora não vai ter mais isso. Você vai para uma empresa que vai precisar do teu skill de venda, mas você vai colocar um produto na vitrine e não vai vender. Eu, na hora que eles coloquei a mão na cabeça, falei, é uma funerária. Como que eu vou trabalhar numa funerária? Sempre falei para as pessoas, você tem que rir antes de receber teu cliente e tal. E de repente, é uma funerária. Aí ela falou para mim assim, aparelho auditivo. Cara, eu nem sabia o que era isso. Nem imaginava o mundo da audição, o tamanho que era. Sim. E aí eu falei para ela, muito despretensiosamente, falei assim, olha, talvez o aparelho não dá para colocar na vitrine, mas a audição dê.
E é isso que foi acontecendo ao longo... Essa frase acabou entrando na minha vida. E eu comecei, quando entrei na Sonova, fiquei lá 5 anos... Comecei a fazer um trabalho de colocar a audição na vitrine, não o aparelho. E a gente fala muito disso hoje, né? Eu acompanho ainda bastante, por exemplo, na posição que eu tô, assim, eu me considero um CEO que vende, né? Então, embora esteja mais afastado do dia a dia, como nós falamos até antes de começar o podcast, mas a gente acompanha o mercado de vendas, as atualizações, e o que você fez já aí, já é aquela coisa, né? Entendendo a dor do cliente, né? A dor é a audição, não é o aparelho, né? Exatamente. O cara falasse que tomar um comprimido resolveria a audição dele, ele tomaria o comprimido, né? Lógico, então... e voltaria a ouvir, né? Exatamente. É impressionante. E como esse mercado me deslumbrou. Como eu fui abraçado e abracei o mercado da audição. Né? Eu sempre, na época da Fast, a gente sempre trabalhava muito com a questão do encantamento do cliente. Como que você faz para encantar o cliente? Porque eu digo muito pro meu time, atender bem o cliente, né? Eu conto uma história, né? Se eu me tomar muito tempo aqui, vocês puxam. Não, vamos falar. Eu adoro ouvir histórias. A ideia é realmente, assim, a ideia do podcast é dar voz, eu conto uma história pro meu time, que é uma mulher vai fazer aniversário. Casada, vai fazer aniversário. Ela sabe que o marido vai esquecer do aniversário dela. É óbvio, né? Ela sabe disso. Então, o que ela faz alguns dias antes? Ela passa no shopping center, junto com o marido, e passa na loja de sapato, que ela quer aquele sapato número 36, preto e etc. E ela fala pro marido, olha que sapato lindo esse aqui, né? Olha, você viu esse sapato aqui? E o marido não imagina, né? Ele acha assim, putz, cara, eu acho que eu vou comprar esse sapato pra ela. E ele vai lá e compra o sapato. Resumindo muito a história, vai lá, compra o sapato. No dia do aniversário dela, chegou, é aniversário, dia de entregar o presente, e ele fala, tá aqui o presente. A mulher sabe que é o sapato. Sim. Ela abre, na mente dela, ela sabe que é o sapato. Mas ela espera alguma coisa diferente. Ela abre e tira todo aquele embrulho e vê o sapato. Aí eu pergunto pra você, ela como cliente, tá encantada? Não. Não. Mas ele não entregou pra ela exatamente o que ele queria, o que ela queria? Sim. Então, o encantamento é algo diferente. Você imagina esse algo mesmo... que não se espera, né? Exato. A gente fazer aquela sementinha a mais. Então, nem sempre entregar para o cliente o que ele realmente precisa, o que realmente quer, é algo que vai deixar ele encantado. Sim. Então, talvez qualquer marido entregaria aquele sapato número 36. Mas você imagina o mesmo marido que a hora que fala para ela, entrega o sapato, fala assim, não, dentro do sapato tem um pergaminho. Ela abre, tem um pergaminho e ele tá dizendo lá, você lembra aquele 4 de abril que eu te conheci? Você tava com aquele vestido azul, de bolinha. Pô, aí ela tá encantada. É a experiência emocional, né, da coisa. E quanto custou isso? Zero. Então a gente sempre busca essa questão do encantamento do cliente. E a audição, o mercado que eu tô, é possível fazer isso. Porque entra uma pessoa que tá isolada do mundo, sem ouvir, ali imaginando que as pessoas não estão mais gostando dela, imaginando que o mundo dela tá desabado, mas de repente ela vai lá, coloca um aparelho auditivo e volta a ouvir e percebe que o problema era a audição dela. O mundo volta a brilhar, né? Cara, e o seu pulo, né, assim, o seu pulo para empreender no mercado auditivo, então, nasceu dessa experiência na... Putz, como eu te falei, eu não imaginava empreender. Tá. Então eu entrei na Sonova, fiquei lá... Eu tinha um contrato de 2 anos e pouco virar diretor, que era um alvo que eu queria, né? O que eu sempre imaginei, num curto espaço, né? Porque eu tinha imaginado, nas minas contas era 2018, 2019 que eu ia virar diretor. E pelas contas que a Sonova me ofereceu, era 2015. Falei, 3 anos antes da minha meta. Né? Eu tô aqui, belo resultado, né? 3 anos antes da meta. E aí, assim, aconteceu em 2015, virei diretor, enfim, sou muito grato à Sonova, aprendi demais nesse mercado. Mas como tudo tem um começo, um meio e um fim na nossa vida, como tudo Deus prepara um tempo na nossa vida, também começou a acabar isso, né? O meu tempo lá dentro começou a acabar depois de 5 anos. E aí, um belo dia eu recebi uma ligação de um grande amigo e falou, teu tempo acabou. A Sonova vai te desligar. Nossa, isso você foi informado? Fui informado. Um grande amigo me informou. Delícia, né? Delícia você colocar tua barba de molho, né? E o engraçado é que eu tava com uma viagem, isso aconteceu em dezembro, eu tava com uma viagem marcada pra Disney em janeiro. Com as crianças, nunca tinha ido na Disney, enfim. E eu falei, cara, levei 3 dias pra contar pra minha mulher.
Quando eu contei, ela falou, não, vamos cancelar tudo, não dá pra gente viajar. Como que a gente vai viajar pra Disney? O Porto Seguro sempre faz isso, né? Não gasta ou solta, né? Aí eu falei, eu vou. Não dá pra agora, né? As crianças estão vibrando pra viagem. É difícil, né? Eu vou me virar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque tudo que eu visitava na Disney, eu visitava com cabeça de empreendedorismo. Sim. Parece que Deus mudou a minha ficha. Outro olhar, né? Deus fez assim, ó, tirou um chipzinho de funcionário e foi lá e colocou um chipzinho, ó, abra teu negócio. Você não precisou nem ler o livro, ou você leu o livro depois da Disney? Eu li vários livros, né? Mas o livro da Disney, você leu? Vários. Sempre conhecia a Disney, a teoria. Sim. Muito engraçado isso. E aí eu me lembro até hoje que eu entrei no avião, de volta, sentei do lado da minha esposa e falei pra ela assim, ó, não sei o que você vai pensar, não sei o que você vai imaginar, não sei, realmente não tenho a mínima noção do que vai acontecer, do que eu vou te falar. Mas eu vou te falar, eu vou voltar pro Brasil, eu vou empreender. Eu vou abrir meu negócio. Decidido, assim? Decidido. Parece que, mudou. Sim. Fez aquela mudança de chave, American Dreams, né? Parece que o Mickey foi lá e fez assim, ó, muda. E ela falou, olha, eu tô com você. E quando eu fiz isso, começou a mudar a minha forma de pensar. Eu já não tava mais dentro da empresa, né? Eu só esperei o tempo disso acontecer. Sim. Né? Aí aconteceu o tempo e eu já tava com a cabeça de montar o meu negócio. Você já tava desconectado de lá, né? Totalmente. Totalmente desconectado, né? Totalmente sem perspectiva. E nada ia me fazer voltar pro mercado de trabalho. Nada. Eu já tinha mudado o meu mindset. Nem o dinheiro. Porque, cara, sendo muito honesto com você, Cris, eu não empreendo hoje por causa de dinheiro. Eu não queria ser diretor de uma multinacional por causa de dinheiro. Cara, dinheiro é uma consequência das coisas que você vai fazer, não adianta. Parece que a gente fala isso de uma maneira... Não é, né? Eu fiz a pergunta propositalmente, né? Eu fiz propositalmente, porque eu tenho certeza que não é. Né? É lógico. Até porque senão você não acorda todos os dias pra fazer o que você tem que fazer. Cara, se eu for colocar hoje o que eu tenho de rentabilidade mensal, é muito menor do que na época que eu era funcionário. E mais desconforto. Não, eu tinha plano de saúde no Einstein, tinha carro, tinha tudo. Sim. Bônus, ações da empresa. A caneta pra assinar coisas grandes. Cara, né? Eu tinha tudo nessa questão ligado ao financeiro. Mas não é isso, né? Quando eu falo assim que todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo joga com a mesma ficha, eu me preocupo às vezes tem pessoas com 10, 15 anos numa empresa, infelizes. Isso sempre me incomodou. Eu nunca passei por isso, mas de olhar me incomodava já. Não, de olhar me incomoda. Doente, tomando medicamento em troca de dinheiro. É isso aí. Né? Sendo que poderia fazer N coisas, né? Poderia abrir, estender o leque e fazer uma série de coisas diferentes. Então, eu acredito muito que se você busca muito dinheiro, parece que Papai do Céu fala assim, não, você não tá sabendo fazer a coisa direito. E aí você nunca consegue chegar. E quando consegue, se consegue, porque existem as exceções, você nunca tá pronto pra ele. Né? Nunca tá, mas não mantém. Porque uma coisa é chegar, outra coisa é manter, né? A gente que trabalha de venda sabe que Sim. Uma coisa, bateu a meta em janeiro, quero ver bater em fevereiro. Exato. Reset. Essa é a maior loucura de vendas. Reset, vamos começar de novo. Né? Começa tudo do zero. Muito legal, muito legal. E me diz uma coisa, e aí a Livre, né? Tu veio com a sua camiseta linda, inclusive vou ganhar depois uma dessa daqui, né? Vou trocar a caneca pela... Já deixei preparado. Trocar a caneca pela camiseta. E como é que surgiu essa história da Livre? Porque eu adoro o nome, né? Você sabe o nosso logo, né? A gente você vê que até na proximidade a gente, né? Até no nome. Exato. Cara, o nome da Livre é uma coisa muito engraçada. Porque eu queria entrar no mercado de aparelho auditivo e muitas clínicas ou lojas de aparelho auditivo têm nomes parecidos. Né? Ou começa com áudio, ou tem alguma coisa ligada a áudio. Isso em todos os setores, viu? Tem uma regrinha. Telecomunicações também tem o seu. Eu sempre quis quebrar essa... sempre tem um caminhozinho meio... Sim. Todo mundo acaba seguindo, né? Sim. Bom, olha o nome Jungo, né? Quem olha e fala assim, que é isso, né? Essa empresa, exatamente. Né? Mas tem o Livre lá, o Livre tá do lado. Não, você vê, por isso mesmo. E aí, eu tava com vários nomes no meu PowerPoint, assim, eu costumo trabalhar muito com PowerPoint no sentido, joga as informações e começa a olhar, sabe? Sim. Mapinha mental, seu lá. E aí eu coloquei vários nomes do que poderia ser o nome da minha empresa. Joguei um monte de nome lá. E minha filha, cara, isso foi em 2018, quando eu abri. Minha filha tinha 8 anos, a Mari. E aí a Mari
chegou do meu lado, ficou do meu lado e falou: pai, o que você tá fazendo? Porque eu já tinha sido desligado, já não tava mais trabalhando, tava em casa. Então ela começou a ter o ar de curiosidade, né? Sim. E aí a Mari chegou pra mim e falou assim: pai, o que você tá fazendo? Aí eu falei assim: eu tô aqui com alguns nomes da futura empresa do papai. Ela falou: é o nome que vai ser sua empresa? Eu falei: 8 anos. E aí ela começou a olhar no PowerPoint. Ela não falou nada, ela só falou assim: livre? Aí eu falei: uma das opções é livre. Ela falou assim: pai, sabe o que é livre? Eu falei: não. A livre é um ato de liberdade para as pessoas. Olha. Aí eu falei: não. Agora. Peraí, quem tá aí, né? Exatamente. Quem tá aí? O Papai do Céu mandou um anjo ali do meu lado. E aí eu falei. Aí eu apaguei, joguei livre e comecei a trabalhar em cima do conceito da livre, né? Sim. De realmente as pessoas ainda têm muito a questão da deficiência auditiva ser uma deficiência, o aparelho auditivo ser visto como uma pessoa, um deficiente que usa aparelho auditivo. Sim. E, na verdade, ele é o contrário. Ele te traz a liberdade de você ouvir, de você caminhar, de você andar na rua, de você poder... Pô, tem muita coisa em comum. Cara, nós trabalhamos com coisas totalmente distintas. Na verdade, totalmente iguais. Comunicação, né? Um recebendo, outro, né? A comunicação é bilateral, né? Você tem que escutar pra falar e vice-versa, né? E é impressionante. Hoje os aparelhos conectam com o WhatsApp. Hoje você escuta um áudio do WhatsApp, você escuta Spotify num aparelho auditivo. Nossa, que legal. Né? Então, a tecnologia embarcada ajuda muito o consumidor. E aí, vocês... São quantos anos de mercado? Vocês estão... Vamos entrar no 5º. Legal. Somos um bebê. E qual que é o modelo... assim, da sua concepção inicial do negócio e o momento que ela está em 2023, mudou o modelo de negócio? Qual que é o modelo de negócio da Livre? Mudou. Como que vocês operam? Qual que é esse modelo de negócio? Na verdade, a gente tem 2 operações hoje. A gente está no varejo, que é a nossa veia é varejo, é atender o consumidor final, é fazer as pessoas ouvirem, se comunicar de uma forma diferente, se comunicar com pessoas mais jovens que são usuárias de aparelho auditivo. Tem pessoas, parece que não, mas tem pessoas que perdem a audição do dia para a noite. Isso acontece, né? A própria Covid impactou bastante na audição das pessoas, né? Então, nossa veia é o varejo. Loja física. E a gente agora está entrando no momento de franquear a marca, né? Estamos concluindo o estudo de franquia e bem provavelmente daqui uns 2, 3 meses a gente já vai estar apto a oferecer uma franquia da Livre para quem quiser abrir uma Livre. Pode abrir no Brasil inteiro. Legal. São quantas lojas hoje que vocês 11. têm? São próprias as lojas? A gente já tem 10 próprias e uma franqueada. Já tem uma franquia. A franquia foi o modelo inicial de... Isso, é como se fosse uma largada, né? Queimou uma largada, na verdade. Quem é de venda sempre dá uma queimada na largada. Sim, a gente chama em marketing de teste AB, né? De teste de MVP. Tem um monte de nome bonito, né? Vamos errar um pouquinho aí. Depois... Ansiosidade. Ansiosidade, sim. Deixa eu errar um pouco, pequeno, depois eu vou... deixa eu errar um pouquinho. Legal. E a gente também tem uma operação de atacado, que é uma outra marca que a gente desenvolveu, que é a Única. A Única vende aparelhos auditivos para outros centros auditivos. Né? A gente tem hoje... um B2B-C aí, vamos dizer, né? A gente vende no B2B mesmo, a Única. A gente... Que vende para a ponta final. Que vende para a ponta final. Né? Hoje a gente representa uma marca que chama Cocelge, é uma marca dinamarquesa, que é exclusiva da Única no Brasil inteiro. E a gente vende aparelhos auditivos para outros centros auditivos espalhados no Brasil. Você falou de ter passado como executivo de uma empresa suíça, agora você está falando de dinamarquesa. Onde está a tecnologia de audição hoje no mundo? Quem é que desenvolve? Quem são os maiores fabricantes? Tem grandes polos, né? A Dinamarca é um grande polo. A Dinamarca talvez seja um dos maiores polos. Né? A Suíça também tem um desenvolvimento muito forte. Nos Estados Unidos tem uma empresa também muito forte, também de aparelhos auditivos. Infelizmente, ainda nada é produzido no Brasil. Tudo vem de fora. Pra variar um pouquinho, né? Tudo vem de fora. Legal. E concorrência, assim? Quem acaba concorrendo com vocês? No modelo que você... Eu vejo que você pensa diferente um pouco, né? Quem é que você se aproxima? Se é que tem ou não tem? Tem bastante concorrente. Concorrente. Né? É óbvio que algumas regiões do Brasil ainda não tem muitos concorrentes. Porque o mercado de aparelho auditivo, o mercado de audição... Se eu falar... Hoje, quantas pessoas
você imagina que tenham perda auditiva no Brasil? Sei lá, você tem um número assim? Eu não faço ideia. Não? Se eu contar da minha parte paterna, assim, eu vou falar 100% dos tios. 100%. Eu falei, meu pai vai assistir e vai ficar bravo comigo. Mas assim, não é possível. Né? Depois eu quero falar de comorbidade auditiva. Eu tenho bastante dúvida em relação a isso. Mas assim, na minha família, assim, os caras têm, mas fingem que não estão bem, entendeu? Exatamente. Então, mas eu não faço ideia. Eu imagino que o mercado seja grande. É estimado de 10 a 15% da população brasileira tem perda auditiva. Caramba. Mas com o avanço da faixa etária ou no geral, assim? No geral como um todo. Mas 10 a 15%. Mas o grande volume é o avanço da faixa etária, né? Tá. Acima de 60 já começa a ter... Na verdade, até antes, mas acima de 60 começa a ter mais problemas auditivos, né? Hoje, a gente também vive uma poluição sonora muito grande, muito fone de ouvido. Essa geração agora, que fone de ouvido 100% do tempo... Sim. Com certeza com 40 já vai estar com perda auditiva. Nossa, eu me preocupo bastante com o meu filho mais novo, que né, é direto conectado. A OMS em 2030 está programando, tá estimando, né, que 1/3 da população talvez tenha algum problema auditivo. E não tem uma regulação, uma pressão da OMS? Tem. Se você olhar o fone de ouvido, se você entrar no seu notebook e você aumentar, ele vai falar assim, ó... Esse aqui é o limite pra você que tem para você não atrapalhar a sua audição. Mas as pessoas Mas quem que segue aquilo? Que louco. Na verdade, as pessoas vão lá na internet e vê um vídeo. Como que eu quebro isso aqui e tal, né? Sim. Você sabe que esse negócio de ruído de ambiente, eu programei o Apple Watch, ele informa, né? Essa versão 8 aqui, ele informa. Se você estiver num ambiente de muito ruído, ele vai falar, isso aqui é ruim. Tudo bem, você é no estádio de futebol, você tá lá um momento. Lógico. Se isso é contínuo, né? A ideia é que você saia ou não trabalhe nesse ambiente, mas ele informa. Né? Então, se você pensar assim, ó, vamos dizer que numa conta baixa, 20 milhões de pessoas no Brasil, 22 milhões de pessoas no Brasil têm perda auditiva. É muito, hein? É muita gente. É muita gente. Quantos por cento desses 22 milhões você acha que usa algum dispositivo para ouvir? Eu vou usar a questão nossa de classe social. Cara, não vale a tua família, não vale. Se for 5%... 5%. Pô, acertei. Menos de 5%. Você tá bom de número. Eu tô usando a condição social do país, né? Eu acho que tem muita relação. Se pegar o mercado de odontologia, deve ser muito parecido, né? Deve ser pior, na verdade. Né? Eu acho que até odontologia é maior. Tem muita clínica odontológica agora mais acessível, de baixo custo. Até o problema visual hoje, ele tem números muito melhores, né? Entre 40% das pessoas que têm problema visual, qualquer tipo de problema visual, usam um óculos, pelo menos, né? Mas a perda auditiva, menos de 5% das pessoas usam algum dispositivo eletrônico para ouvir. Caramba. Então, isso é muito grave. E aí você me pergunta, por que talvez só 5%, como você falou? Tem dois problemas grandes. Um é os valores dos aparelhos, que não são baratos, vêm de fora, realmente é caro, né? Tem uma tecnologia embarcada alta, muito né? Muito alta. Imagina você pegar... Quanto mais você reduz o tamanho do dispositivo eletrônico, mais caro ele é. Né? E o aparelho auditivo tem que ser muito pequeno, né? Imagina. Não à toa a Suíça, né? Exatamente. Não à toa a Suíça, Dinamarca e Estados Unidos. Agora, assim, eu até vou pular aqui, depois eu quero falar um pouco mais do negócio, de como você toca livre, mas assim, a gente entrou na questão da acuidade. O aparelho auditivo, ele é destinado, você falou de 10 a 15%, isso se agrava com o avanço da idade. Existem problemas de audição congênitas, hereditárias, onde a pessoa usa o aparelho? Ou nasci com alguma coisa que é hereditária? Existe hereditariedade na questão auditiva? Tem. Além de ser hereditário, tem a questão hereditária de você herdar isso de uma certa forma. Tem pessoas que perdem a audição do dia pra noite. Dormem ouvindo e acordam surdos. Louco, que loucura. É muito louco. Mas por conta de alguma doença? Às vezes, existem doenças que agravam a audição das pessoas. Né? Então, um exemplo, a Covid. A Covid agravou demais a audição das pessoas. As pessoas... foi impactado... Toda a questão do vírus no corpo do ser humano foi impactado também na audição. Né? A vacina também teve impacto na audição das pessoas. Olha isso. Tem estudos? Tem estudos que também teve impacto na audição das pessoas. Então, a nossa audição ela é afetada da mesma forma como a visão, né? De uma certa forma. São muito parecidas as questões da audição e da visão, né? Então, você vê, às vezes você está com uma dificuldade de leitura... Nem me fala, que eu já tô postergando meu óculos aqui, mas tá difícil, né? E é engraçado que a nossa mente funciona da seguinte forma. Você tá com uma dificuldade de leitura, dificilmente seus olhos tentam corrigir aquela falha.
eles já te dizem automaticamente que você tem uma falha. Pô, você não tá conseguindo ler. Sim. Na audição é diferente. Porque é O gradual. cérebro quer ajudar. Ah, tá. Você não tá ouvindo, mas ele tá, de uma certa forma, trabalhando no máximo O processador... pra fazer você ouvir. E aí, é esse talvez um dos maiores embates, porque as pessoas acham que estão ouvindo e não estão ouvindo mais nada. E tá toda hora, hã? O quê? Putz, Nossa, eu vejo isso direto. Direto. Né? Direto. E me diz uma coisa, e aí então, tem fatores hereditários, congênitos, de má formação? Aham, sim, muito. Que em alguns casos o aparelho pode resolver ou não? Pode. Mesmo É que, com má formação? na verdade, assim, até 100% surdo poderia voltar a ouvir. Com complemento do... Porque existe o implante coclear. A linha do aparelho, ela vai até uma perda severa, digamos assim. Pessoa, vou tentar dizer em porcentagem, mas é só ilustrativo, né? Não é um número preciso. Só pra tangibilizar ele. Exato. A pessoa escuta 10%, 5%. Até isso o aparelho ainda procura corrigir. Mas quando ela ou escuta muito pouco, o aparelho já não corrige mais. Ele não consegue mais trabalhar nisso. E aí é feito o implante coclear, que também faz parte do... A gente não vende isso. É um outro formato de venda. Deve porque tem um procedimento cirúrgico. Né? Exato. O implante coclear, um médico abre a sua cabeça, põe eletrodos na cóclea e liga uma bateria. Normalmente você vê essas pessoas que tem alguma coisa redonda na cabeça. Eu não fazia a menor ideia do que é uma bateria. Tá. Aí tem muitos vídeos na internet de a primeira ativação de um implante coclear. Putz, é de chorar, né? É óbvio que que a pessoa passa a ouvir. Já vê até bebê, você vê. Exato, tem bebê, às vezes tá no colo da mãe, não escuta nada, põe lá um implante coclear, liga, ele começa a ouvir, né? Nossa senhora, uma virada de chave. Porque o que acontece é porque o som é vibração. Sim, a ressonância ali, né? Som é vibração. Então, o nosso ouvido não escuta nada. Na verdade, o que escuta é o cérebro. Quando a pessoa fala assim, tô com um zumbido no ouvido, ela não tá com um zumbido no ouvido, tá com um zumbido aqui dentro. Claro. Aqui só capta. Sim, é o sensor, né? E aí, a cóclea, uma pessoa que normalmente não escuta, a cóclea tá atrofiada. Ela esse é o caminho que vai até o cérebro. Então, quando é feita uma cirurgia de implante coclear, coloca-se eletrodos na cóclea e faz ela vibrar no fórceps. Tá. É óbvio que tem pessoas surdas, quanto mais tempo ela tá surda, mais difícil é esse processo, porque às vezes ela não identifica o que é som. Uma coisa é ela ouvir, outra coisa é ela identificar o que é. Sim, tem essa ainda, né? Então precisa todo de um acompanhamento. É um aprendizado cerebral, neurológico. Tá. Exato, precisa de um aprendizado, na verdade, precisa de um treinamento. Então, é possível se ouvir até quem é 100% surdo, mas é óbvio que precisa de um estudo para isso. Tá. Eu acabei citando, vou agora, né, falando de comorbidades, né, questões físicas, e as pessoas de idade mais avançada que eu citei e que eu acompanho. Existe preconceito em relação ao uso de aparelho? Muito. Ainda existe muito. Mas você que lida com isso na prática, por quê? Olha, o ser humano... ele ainda carrega algumas coisas de preconceito como um todo. Do diferente. Eu acho que não. Hoje o diferente até é legal. Mas a pessoa opta por não ouvir. Hoje o diferente é até legal. É que boa parte dessas pessoas que optam por não ouvir, elas estão nessa condição há 60, 70 anos. Elas são de uma outra base da sociedade. Que ainda olham isso como... Poxa, eu cheguei agora numa idade de 60, 70, 80 anos e agora vocês estão querendo que eu uso isso, né? Ela se sente inferior? Se sente inferior. Também tem isso, mas elas ainda carregam muito esse preconceito. Porque elas olhavam as pessoas que usavam aparelhos auditivos há 30 anos atrás, eram algo enormes, né? Tinha uma série de coisas, né? Passava no banco, era aquele sacrifício, né? Então ainda carregam muito isso. Mas é impressionante quando você consegue convencer uma pessoa a fazer uma avaliação auditiva. Que é o primeiro passo. Pô, como que é essa avaliação, para quem é leigo, como que funcionaria uma um dos formatos da avaliação auditiva... Isso vocês fazem lá? A gente faz. Em todas as clínicas a gente faz. Tá. Você entra ou numa cabine auditiva, para quem são os mais antigos vão lembra do Silvio Santos, que entrava numa cabine do sim ou não? Sim. Você quer trocar uma bola por onde? Sim. Entra numa cabine auditiva e a fonoaudióloga, cada filial nossa tem uma fonoaudióloga. É audiometria mesmo? É, audiometria. Ela tem um audiômetro que mete, você tá ouvindo isso, levanta a mão, e faz uma avaliação auditiva que leva 40 minutos. Tá. A avaliação como um todo. Tá. Fez a avaliação auditiva, descobriu se a sua perda é no grave, no agudo,
qual é o formato da sua perda, de que forma, né? Isso na hora a pessoa já tem Na hora. E na hora já é possível fazer um teste, o que é muito legal. Nossa, aí é... Aí... Matar a cobra e mostrar o pau. Exatamente. Então, a gente tem muita experiência de pessoas que entram, já, não queria estar aqui, etc. Beleza, sentou, fez uma audiometria. Tem um caso, né? Já que a gente tem tempo. Não. Adoro curiosidades e causos, né? A gente tem uma ferramenta que se chama Cliente Misterioso. Tá. Não sei se você com certeza deve conhecer. O que a gente faz? Eu fazia isso muito na Fast Shop. Trouxe isso da Fast Shop comigo. Então, a gente mandava uma pessoa como cliente misterioso pra ver. O infiltrado. Se o atendimento foi legal, se deu certo, se... putz, a etiqueta tá no lugar certo e tal. E a gente resolveu fazer isso com a clínica. Tá. Pô, mas vamos fazer um cliente misterioso com a fono, uma profissional médica, né? Foi um parto fazer isso. Mas resolvemos fazer. Aí contratei uma empresa, a empresa de uma grande amiga minha, Maria, e ela falou assim, Ale, tô com uma certa dificuldade de achar umas pessoas com perda auditiva, porque você quer que faça o exame, você quer que faça tudo. Sim. Falei, Maria, dá um jeito aí. E a maioria das pessoas não revelam que tem. Exato, eu não consigo um banco de dados de pessoas. E eu falei, se você arrumar um banco de dados desse, me arruma que eu vou querer oferecer aparelho, né? Sim. E aí ela pediu para um senhor que trabalhava com ela há anos, com uma audiometria fake, e numa clínica fazer um... E ele chegou lá com uma audiometria fake, falou pra fono, tô aqui, vim fazer aqui, queria fazer o teste. A fono pegou aquela audiometria, olhou... Muito fora de padrão, né? Cara, tem alguma coisa errada aqui. Não, vamos refazer essa audiometria. Aí ele falou assim, não, eu vou refazer porque... Pelo estudo, né? Pelo trabalho. Tá bom, vamos fazer. Refez a audiometria e viu que era a perda dele. Ela falou assim, a sua perda é diferente da perda que tá aqui. Tá. Aí ele falou, minha perda? Que perda que eu tenho aqui que eu não tô sabendo. O infiltrado aqui. Aí, beleza. Tá bom. Mas ele ficou assim, não, pelo trabalho eu vou até o final. Sim. Então tá bom. Então, sua perda é essa aqui e tal. Vou colocar 2 aparelhos no seu ouvido. Você vai sair em teste. Você volta aqui daqui uma semana, que normalmente o teste é uma semana. Tá. A pessoa fica um tempo, não é só na clínica. Não. Você que era pontual. 7 dias normalmente o teste. Porque ele vai ter o convívio social. Exato. Tem que ir em casa, tem que ir no restaurante, tem que ver no trânsito como que é. E aí, ela isso foi numa sexta-feira. Ela foi pra casa no final de semana. Na segunda-feira, esse senhor voltou a trabalhar lá com a Maria. E chegou pra Maria e falou, Maria, tudo bem? Vem cá, dá uma olhada que tá atrás do meu ouvido aqui, ó. Maria olhou desesperada. Falou, eu vou ter que ligar pro Alexandre. Eles estão indicando aparelho auditivo pra quem não tem perda. Aí ele falou assim, como que eu faço pra comprar? Porque foi o primeiro final de semana que eu consegui brincar com meus netos. Nossa, qual a idade dele? Tinha 68, 69. É bem a faixa, né? Então virou até um estudo de caso pra gente. Que legal, né? Que legal. Porque ele nem tinha noção que ele tinha perda. Foi com uma perda fake e não vive mais sem aparelho. Nossa. Então, isso retrata muito a nossa sociedade em relação à audição. Né? Essa preocupação que a gente tem que ter com a nossa audição. E, se você perguntar pra quem já fez alguma avaliação auditiva aqui, garanto que quase ninguém tenha feito. Nunca fiz. Né? Então... Nunca fiz. Eu fiz assim, eu nem sei, eu vou comentar, assim, a vergonha que eu passei recentemente, porque eu tava indo muito, eu vou muito, você sabe, eu tenho uma vida eu adoro ir pro litoral, e toda vez que eu tava entrando na água, eu sentia, ficava, né, com o ouvido tapado. Isso foi acelerando, né? Aí muitas vezes eu tinha a inflamação, né? Otite. Aí eu fui num otorrino, ele lavou. Cara, fiquei impressionado. Fiquei impressionado com o que saiu. Cara, eu li assim, né? Estamos aqui num podcast da empresa. Faço, né? A higiene, ele falou, cara, não pode fazer muita higiene. Você acaba empurrando se você fizer. E aí eu escuto. E assim, essa noção que eu tive um pedaço de ouvir melhor, mesmo sem uma deficiência, né? Que todo mundo tem um pouco de deficiência auditiva, né? Por exemplo, eu na minha faixa etária, tô chegando nos 50. Eu devo ter uma perda? Bem, provavelmente, bem leve, mas deve ter. Tá. Você acha que todo mundo vai ficar surdo com o avançar da idade ou não? Bem provavelmente todo mundo vai ter uma perda auditiva. Quer dizer, se há uma pessoa com 80 anos, com certeza vai ter uma perda auditiva. Tá. Pode ser leve, pode ser que ela... É igual um óculos meio, digamos assim. Mas existe. Mas existe. Tá. Mas existe. Com certeza existe. Bom, falamos aqui bastante da questão de saúde. Eu queria falar do seu negócio.
quais foram os desafios? Você já tinha no plano ter essa quantidade de lojas próprias? E hoje você tá com 10, com 11 franquias. Qual que foi? Cara, não tinha essa... Eu acho que as coisas foram acontecendo. Tá. As coisas foram acontecendo. Na verdade, como você, eu tenho mais tempo em pandemia do que fora dela. Sim. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Mais ou menos a mesma idade de empresa. Então, eu tenho mais tempo de pandemia do que fora. E aí, quando veio a pandemia, ela como eu era o nosso ramo é médico, a gente conseguiu ficar aberto. Mas imagina qual o volume de idosos que tinham na rua. Nossa, tá todo mundo escondido. Todo mundo escondido. Eu vejo meus pais, né? Quem que saía na rua? Quem era idoso que saía na rua? Né? Quem é idoso que ia numa clínica fazer uma avaliação de time? Ninguém. Só que a pandemia, ela trouxe a pandemia trouxe, lógico, muitas coisas, muitos cenários negativos para a sociedade e para a humanidade como um todo, mas trouxe coisas positivas no sentido da consciência das pessoas, né? O quanto o quanto a gente tem que mudar a nossa consciência, né? Ficou todo mundo trancado e todo mundo ficou igual. Né? É impressionante. Todos os desníveis quebraram ali. O cara que tinha muito dinheiro, o cara que tinha pouco dinheiro estava preso dentro de casa. Sim. Então, a pandemia nos trouxe um ponto positivo, porque todo mundo ficou dentro de casa com o idoso. Convivendo, na verdade. Convivendo com ele e percebeu que ele tinha perda auditiva. Olha isso. E percebeu que ele escutava a televisão no máximo, percebeu que ele estava se isolando. E aí, isso trouxe uma outra realidade pra gente das pessoas se preocuparem com os idosos. Então, o momento de pandemia foi muito difícil, mas quando começou a melhorar o estado da pandemia, vacinação, a gente começou a dar passos mais largos. Porque a sociedade entendeu que precisava cuidar dos idosos. Poxa, eu vou até, por conta dessa sua colocação, preciso voltar um pouquinho no tema. Qual é o impacto emocional e social de uma pessoa que vai perdendo a audição levemente? O que acontece? Tem duas coisas gravíssimas que podem acontecer. Um é o isolamento. Tá. As pessoas vão se isolando, elas vão perdendo a audição, elas vão se isolando. Porque elas acham que ninguém tá falando com elas, e as pessoas estão, e ela não responde. E aí você fala com alguém que não responde, você já não começa a conversar com ela. As pessoas ficam mais agressivas também? Muito mais agressivas. Cada uma tem uma característica de sair dessa situação. Sim. Que nem televisão. As pessoas escutam televisão no máximo. Quem que senta do lado de uma pessoa que tá com televisão no máximo? Sim. Né? É ruim você ter que assistir um filme com um idoso e o idoso não tá escutando nada. Aumenta isso aí, e aí todo mundo tá... Então, o isolamento é um ponto chave nisso. E o segundo é o Alzheimer. Olha, isso tem correlação. Tem estudos de Alzheimer mas bem avançados ligando o Alzheimer à perda auditiva. Eu não conheço nada disso, tá? Mas a gente entende a mecânica da coisa assim. Para as pessoas que você falou hoje, a captação é apenas o sensor que leva o estímulo para o cérebro. É isso aí. O fato de ir perdendo a audição significa que você tem menos estímulos. E naturalmente... Exato. Imagino que seja isso. Pode ser. Eu também não é meu campo aí. Sim. Né? Mas... Porque tem a parte cognitiva, ouvir, né? Reagir, né? As coisas tem muitos estudos de perda auditiva ligado ao Alzheimer. Começa com a perda auditiva e vai pro Alzheimer. Então, só concluindo a questão da pandemia, e aí, quando chegou na época da pandemia, a gente falou assim, abrimos mais lojas, porque agora... Tem pontos disponíveis, muita gente fechou. Sim. Tá com preço bom, né? Qual o mercado de ações, né? Exato. E afinal, investimos ou não? Vamos segurar, esperar isso aí acontecer. Mas nesse momento você já tinha uma loja física? Tinha duas. Duas. Tá. Duas. Eu tava, na verdade, eu tinha aberto a terceira em fevereiro do ano da pandemia, em março veio a pandemia. Tava com 3. Aí a gente pensou, eu e meu sócio, né? Que o Rafa é meu sócio, meu irmão. Eu tenho um sócio que é o irmão. Sim. As pessoas às vezes se dão mal com o sócio. Meu sócio é o meu irmão, cara. E aí eu falei, Rafa, e aí, o que a gente vai fazer? E, cara, eu penso muito assim, as pessoas, se você perguntar pra qualquer pessoa, me dá 5 exemplos de líderes, 10 exemplos de líderes que você tem aí, com certeza vai ter nessa lista. Steve Jobs, agora esse da... Elon Musk, sim, né? E com certeza Jesus Cristo vai estar na lista de 80% das pessoas. Agora, é impressionante como as pessoas citam ele como líder, mas não usam o que ele diz no seu dia a dia. E quando eu chego nesses momentos assim que eu tô meio num bico de sinuca, não sei que decisão tomar,
eu lembro da liderança dele. Aí eu falo assim, eu penso assim, ó, cara, se fosse Jesus que estivesse sentado aqui no meu lugar, o que ele faria nesse exato momento, sabe? Eu procuro pensar dessa forma. Pô, já que ele é um grande líder, e eu classifico ele como um líder absoluto, tá, se ele estivesse sentado no meu lugar agora, o que ele faria? E, cara, nesse dia, tava eu e o Rafa conversando, e eu me entrei naquela reflexão, putz, se fosse Jesus agora, pandemia, abro num... E aí veio no meu coração alguma coisa assim, ó, não tenha medo. Como um mandamento dele, não tenha medo. Aí eu falei, Rafa, não vamos ter medo? Vamos seguir o plano? Rafa, vamos seguir o plano. E acabou dando muito certo. Que ano foi esse aí? 2021? 2019... Aí em 2019 a gente começou... 2021. Imaginei. Né? 2021. Um ano de pandemia. Exato. Aquele ano... 2019 foi quando começou... 2021 foi pior, achei. Foi um ano muito estranho, né? A gente abriu 3 filiais em 2021. Olha que legal. 3 filiais, depois abriu mais 2 em 2022. Avançou no front. Foi exatamente no período da pandemia. Todo mundo fechando, a gente abrindo. Que legal. Agora sim, você, com a experiência que você teve na Fast Shop, você teve uma experiência de varejo com um cara que, loja conceito, ele já tinha isso em mente lá atrás. Até hoje, você entra no shopping center altamente visitada. Mas assim, eu nunca atuei no varejo, tá? Eu tô no varejo como consumidor. E tem muita gente que fala que o varejo tá com dificuldades, né? A gente enfrenta um cenário global e mundial, local, né? Nacional, de dificuldade. A gente tem um avanço do e-commerce. Eu sei que você tem visões bem firmes em relação à loja física, ponto de venda. Qual que é a sua visão entre e-commerce, loja física? É uma coisa que eu queria saber de você, né? Cara, é inegável que o e-commerce, a cada dia que passa, toma mais espaço do varejo. Tá. É inegável que o futuro está dentro do conceito online, do conceito eletrônico. Agora, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cuidado com o idoso, quando a gente fala de perda de algum dos sentidos da pessoa, é necessário um ponto físico. É uma venda complexa? É uma venda complexa. É duro chamar de venda na saúde, né? Mas a gente tem muitos clientes da área de saúde, tá? Vocês, um deles, assim, é uma venda complexa, né? Isso não se resolve com cliques. É óbvio. Não se resolve. Tá. Pode ser que no futuro venha se resolver com isso. Totalmente à distância. Você vai falar com um fonoaudiólogo à distância. Eu até imagino que o futuro, eu classifico muito o e-commerce para coisas que você já tem. Tá. Então, exemplo, cara, preciso comprar uma camiseta. Pô, eu vou no e-commerce, já sei. Quero trocar um celular. Eu pesquiso lá o modelo XPTO, acabou, né? Putz, preciso até trocar de carro. Eu já sei qual carro que é. Monto ele vou lá no e-commerce, acabou. Agora, cara, eu tenho uma perda auditiva. Nunca usei um aparelho auditivo na vida. Por onde que eu começo? Cara, você não vai resolver isso no e-commerce. Quando o mercado estiver maduro, vamos dizer que 70% da população brasileira usa um aparelho, talvez o e-commerce vai funcionar muito. Porque o cara, não, agora eu quero pegar aquele modelo X, porque eu já fui tratado, a minha audição já foi tratada. Mas enquanto isso não chega, o ponto físico é fundamental. E presença, por mais que a gente vive no Brasil, que é um país que ainda valoriza muito isso, da presença, do ponto físico, né? Ainda... esses dias teve um fake news aí que o Bradesco ia fechar a agência. Nossa, precisa ver as pessoas dizendo... Banco, absurdo, que é um dos setores mais avançados. Não, absurdo, vou tirar minha conta de lá e etc. E banco hoje quase você não vai na agência. Olha, eu não me lembro da última vez que eu fui numa agência. Mas a gente ainda... Os latinos valorizam muito essa questão de ter algo presente, né? Diferente às vezes do europeu, que é muito mais frio e etc. A gente ainda tem essa questão do laço, de conversar, de... E aí dentro dessa proposta, sua proposta de expansão vai com franquias, né? Vai com franquias. Você já tem um planejamento dos próximos anos? A nossa ideia pelo menos está com de 50 a 60 filiais até o final do ano que vem. Tá. Que perfil é esse de localidade? Como é que vocês... Não é do lado do McDonald's, não, que nem o Burger King, né? De preferência, a gente gosta de estar mais próximo dos ramos médicos, né? Tá, então, normalmente, algumas cidades têm os seus centros médicos. Né? Que tem lá, sei lá, um otorrino, que tem lá... outras especialidades, né? Tem um doutor consulta, tem, enfim. Aí a gente Você percebe o que eu percebo nas cidades, fora dos grandes... Por exemplo, São Paulo é uma cidade totalmente diferente, né? Mas a origem da Yungo, do ABC, tem alguns
grandes hospitais e no entorno deles se desenvolve um ecossistema de farmácias, centros de vendas de aparelhos médicos, né? Tem uma série de coisas, farmácias bastante, né? Basicamente é assim que a gente gosta de estar, porque você também acaba ligando o teu cliente com outras especialidades. Ele vai lá para aquele centro para fazer uma série de exames e acaba cuidando da audição também. Legal. Desafio, então... Vou unir a última pergunta. Desafio em 2023 para você. Como é que tem sido vendas? O que você tem feito de novo? Eu vi que você está no planejamento de franquias. 2023 para você tá um ano... Olha, a gente cresceu 2023, 22, 22% no primeiro trimestre. Estamos iguais até nisso. Né? A gente tá parecido, né? Caramba. Então, começou bem o ano. A gente não pode realmente reclamar aqui do ano 2023. Começou muito bem. A nossa ideia agora é abrir mais uma filial própria, que a gente está abrindo bem provavelmente daqui uns 40, 50 dias, que já está em andamento. Qual cidade? São Paulo mesmo, São Paulo? Na região de Pirituba. Legal. É denso ali, né? Bastante. E quantos centros auditivos tem em Pirituba? Não faço ideia. Nenhum. Nossa. Então a gente está indo para a região de Pirituba agora. Uhum. A gente concluiu o estudo de franquia. Que deve ser concluído aí até junho, no máximo. Em julho a gente já está pronto para oferecer a franquia. Tem uma empresa chamada Aguaquira que está nos ajudando, fazendo toda a formatação, né? É complexo, hein? Bem complexo. Nosso know-how não é esse, né? Então você tem que contratar alguém para fazer isso. Então a nossa ideia é estar já em feiras de franquia, começar a desenvolver esse tipo. A gente está fazendo todo o procedimento para isso, para entrar nesse mercado. A gente já tem alguns amigos também querendo entrar no negócio, querendo abrir franquia, né? A gente só não fez ainda, porque não estava prontos os estudos, né? Legal. E, na verdade, a gente também está querendo entrar com outras marcas junto com a Livre. Né? A gente percebeu que uma necessidade que a gente tem é de dar crédito para as pessoas comprarem os aparelhos. Isso é comum na área da saúde também. Qualquer outras coisas, outros tipos de implantes, mesmo a parte estética, normalmente tem financiamento atrelado. Né? Então a gente... A coisa não desenrola, né? Na velocidade que você gostaria, né? Dando um spoiler aí, né? A gente deve entrar com uma marca para conseguir dar financiamento para os clientes que estão querendo trocar seus aparelhos. Viabilizar, né? Tentar, de uma certa forma, viabilizar isso de uma forma mais tranquila, né? Ser um pouco mais simples, né? Legal. Vou cair um pouco para a parte pessoal aí. Vida de empreendedor, como é que você se atualiza? Como é que você... Eu tenho uma visão, assim, eu vivo muito solitário, né? Então eu tenho buscado nos amigos aí, né? Um pouco de apoio, de ombro aí. Às vezes em Jesus, né? Que nem você colocou. Exatamente. Mas como é que você se atualiza? Como é que é a sua vida de... Olha, eu procuro me atualizar sempre no dia a dia, né? É difícil a gente falar assim, vou parar para fazer um treinamento, alguma coisa assim, né? Mas eu e o Rafa, a gente vira e mexe, contrata uma consultoria para um certo tema. E aquilo vira um aprendizado pra gente. Legal. A gente faz uma assinatura de um canal para assistir alguns vídeos que a gente entende que vai ser legal pra gente. Legal. A gente vai lá e assiste alguns vídeos daquele canal. Porque também o tempo é muito corrido, né? Sim. Muito corrido, né? Sim. Então a nossa atualização tem que ser meio que pegar um momento de algum ponto que a gente imagina. Eu acho que o mais difícil é a gente chegar nessa conclusão. Que ponto que eu tô carente para ser atualizado? Né? Eu gostaria muito de que alguém chegasse para mim e falasse, você precisa treinar aqui. Você sabe que assim, eu tenho lido, eu comprei um livro que eu falo... Eu incentivo bastante os colaboradores a lerem. Eu estou lendo um livro chamado Essencialismo. Recentemente li um outro que chama Curadoria, porque justamente essa é a dificuldade. Tanta coisa que você não sabe onde pôr sua energia, né? Então, normalmente a gente acaba indo por indicações, né? E quando você está livre da Livre, no âmbito familiar, o que você tem feito? Eu vi que você está jogando basquete lá, me convidou, mas você não tem mais idade para isso. O que você tem feito? O que você faz para desconectar um pouco do dia a dia? Cara, como é difícil desconectar da Livre, né? Quando eu tô... A Mari, que é minha filha, ainda brinca comigo, você vê. Eu sou tão conectado que minha esposa trabalha comigo, meu filho trabalha comigo. Sim. E a Mari dá pitaco, né? Que a Mari tem 12 anos. Sim. Então, quando eu tô saindo com a Mari, eu falo assim, olha, uma placa de aluga-se aqui. Ela, pelo amor de Deus, pai, para de pensar na Livre. Você tá vendo placa de aluga-se aqui. Não sei muito difícil dividir, né?
Mas eu tenho algumas válvulas, minhas válvulas de escape também, né? Eu gosto do meu basquete todo sábado de manhã. Sim, tô pra ir lá, hein? Todo sábado de manhã a gente joga com uma galera tudo acima dos 40. Sub-50. O sub-50. Brincadeira. Né? E normalmente eu gosto de ligar um PlayStation e dar uma apagada, sabe? Tá. Como a minha esposa diz, eu vou pra caixa do nada. Tá. Ela fala assim, o Alexandre tá na caixa do nada, nem falo com ele. Porque não tem como você pensar em outra coisa fazendo alguma coisa. É impossível, né? Então eu tô na caixa do nada, ela deixa eu lá e pronto, acabou, né? Legal. O motivo de você estar aqui hoje, você é um dos clientes Yungo. Eu queria que você falasse, por que Yungo? Cara... Por que você se tornou um Yungo? Além de toda essa sintonia que a gente falou aqui, sim. Né, do livre, de toda essa questão da liberdade e tal, a gente tem uma praticidade muito grande com a Yungo. Tá. A Yungo trouxe uma praticidade no nosso negócio que é ímpar, né? Então a gente consegue estar conectado sem estar muito amarrado, né, nos cabos e parte etc. física, né? Na parte física. E o melhor de tudo é que isso tem uma relação custo-benefício muito boa. Tá. Porque se você for analisar, tudo bem, estar conectado, estar livre e etc. é muito legal no nosso negócio, mas quanto que vale o show? Né? Essa é a pergunta, sempre vem no final, né? Sempre vem no Às vezes final. tem pessoas que perguntam antes, mas no final você não vai escapar, né? Quanto vale o show, né? Legal. E é uma relação pra gente custo-benefício muito boa. Legal. Né? Além do que, Cris, pelo menos é o que eu acredito, a gente não faz... Por mais que o teu produto, que é um produto que a gente é mega fã, que você sabe disso... a gente tem boas relações com as pessoas lá dentro da Yungo. Né? A hora que você passa a mão no telefone, as pessoas estão prontas para te atender. Eu já dei palestra na época da pandemia, tenho contato com as pessoas até hoje. Então, você falou disso hoje, né? Do encantamento. Né? Porque eu tenho uma série de concorrentes, né? Lógico. A gente tenta sempre trazer uma sementinha diferente. Né? Exatamente. Então, eu acho que você faz a relação com as pessoas, não tem como você fugir disso. Né? Então, além de ser um produto tecnologicamente que nos... entra no nosso negócio de uma forma que faz com que eu tenha mais velocidade para atender o meu cliente, que eu possa usar essa ferramenta para encantar meu cliente, a gente tem uma belíssima ligação com as pessoas que trabalham. E você tem um time muito bom, cara. Que bom. É bom isso ouvir. Ouvir de cliente é melhor ainda, né? Não tem prova social melhor do que o cliente dessa. É lógico. Muito bom. Nós estamos indo aqui para as considerações finais. Eu vou deixar um espaço aberto ali, né? Hoje aqui... podcast para dar voz a você e à Livre, né? Se quiser deixar uma mensagem para os seus clientes, fornecedores, família, eu vi que você é uma pessoa super família que nem eu, colaboradores, né? Aproveita o espaço aí antes da gente encerrar o nosso episódio. Cara, tô muito feliz de estar aqui com você. Eu feliz por falar do meu negócio, que é algo que me encanta falar sobre ele, né? Eu ficaria aqui horas se fosse preciso. E também por estar com você, que é meu amigo desde a infância, que eu vi crescer, né? Que também está na mesma luta que a gente aí de correr atrás do pão de cada dia, tocando o seu próprio negócio. Legal. Né? Cara, a gente costuma dizer na Livre, a gente tem uma frase que a gente usa no nosso negócio, que a gente fala assim, que ninguém é mais feliz do que nós. Eu já escutei várias vezes. Né? Então, eu costumo dizer que quando você está feliz, independente se você você tem um empreendimento, ou você é CLT, independente do que seja, se você está feliz, eu acho que você tem que tocar o teu negócio, tocar aquilo que você faz com amor e dedicação. E quando acaba a felicidade, cara, cada um vai pro teu canto e... A gente se desconecta. Né? Exato. Então, cara, eu posso dizer pra você, e pra todo mundo que tá ouvindo, vem pra Livre, porque ninguém é mais feliz do que nós. Mas nos aninhos estarei na Livre com você. Com certeza. Tá certo. Olha, eu vou caminhar pro encerramento do nosso episódio. Quero agradecer muito a presença do Alê, né? Eu até pensei aqui... A Yungo agora, além de dar voz, ela também dá ouvidos, né? Dá audição para as pessoas. Foi um dia muito legal, aprendi bastante. O Ale é uma pessoa sensacional, tem muita vivência. Estou muito feliz de recebê-lo aqui. E para quem nos acompanhou e nos acompanha nas redes sociais, entre no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais, Spotify, curta, compartilhe, faça nossas marcações, escreva, a gente faz questão de responder todo mundo. E estaremos em breve com o nosso novo próprio episódio aqui da Yungo. Um grande abraço e até a próxima.